E o vídeo de hoje é a parte 2 comentando o meu especial Precisamos Falar Sobre. A gente cai inclusive na questão da meritocracia, que eu também falo lá, que é gente que fala que a gente vive numa meritocracia. Pra pessoa dizer isso é porque, como eu falei, ela não entende o que é meritocracia. Não dá pra você dizer que um sistema valoriza o mérito e premia o mérito se as pessoas estão numa competição desigual, se elas não têm a mesma condição. Se você colocar pra fazer uma prova de 100 metros, uma criança de 6 anos e um cara de 20... que é corredor, que é atleta profissional, e aí esse atleta ganha e você fala tipo, ele é melhor do que a criança. É óbvio que ele é melhor do que a criança, ele teve 14 anos de diferença e ele treina aquilo, ele corre. Tem um livro que chama Outliers, fora de série a tradução, que é muito bom, que é o livro que fala da regra das 10 mil horas, não sei se você conhece. Basicamente, resumindo aqui, eles falam que, o cara fala no livro, que basicamente pra você ser muito bom em alguma coisa, você tem que fazer aquilo durante 10 mil horas. Resumindo isso. Por que eu tô falando disso? É porque nesse livro também ele fala de um negócio que é a teoria que se prova por ela mesma. Que é o quê? Ele usa o exemplo de hockey, mas vamos usar de futebol, que é mais Brasil aqui, né? Se você pega uma criança ali com 10 anos pra ir para um time de futebol, por exemplo, seja o time do colégio, o que quer que seja, você pega ele ali com 10 anos e aí você separa quem são os melhores dos que não são os melhores. Você pega ali, por exemplo, 10 para jogar ali e deixa os outros 30 ali que não vão jogar. E esses 10 que você selecionou, que eram ligeiramente melhores ali naquela época, às vezes porque eram um pouco mais velhos, às vezes porque já tinham jogado mais, jogavam com mais frequência, qualquer coisa assim. E aí você vai pegar esses 10 e vai dar um treinamento para eles muito grande, muito específico, nos próximos 5 anos. Ao final desses 5 anos, é óbvio que eles vão estar muito melhores do que os outros. Isso é claro, por quê? Porque eles receberam esse treinamento que os outros não receberam. Talvez se aqueles outros 20, 30 ali que você jogou fora tivessem recebido esse mesmo treinamento, eles seriam talvez melhores ou iguais a esses outros, mas como lá atrás você separou e passou a dar esse treinamento só para aqueles, eles se mostraram muito melhores. Então é por isso que quando você vai colocar lá na frente esses para jogar com esses, não vai ser uma disputa igual, porque já não era lá atrás. Ele fala muito no livro dessa diferença de seleção que eles fazem geralmente por idade. Então, por exemplo, quem nasceu em 84 ou 85, tipo, o moleque que nasceu em 1º de janeiro de 84 tá no mesmo time que o moleque que nasceu em 31 de dezembro de 84. Eles têm uma diferença de 1 ano. Eles não têm a mesma idade, na verdade. Então, provavelmente, e ele mostra lá nos números que geralmente era o que acontecia, os que nasciam antes, os que eram mais velhos, se mostravam melhores dos que os que tinham nascido mais pro final do ano e que eram mais novos. Porque é óbvio, é uma idade onde isso faz muita diferença. E se você faz essa seleção lá atrás em várias coisas, não só para time de futebol, é óbvio que eles vão ser melhores. Falei também no especial sobre a questão das drogas, que eu considero uma questão complicadíssima, porque realmente é um negócio complexo. Tem lugares que já liberaram, por exemplo, o uso da maconha, mas o resultado disso você vê ao longo dos tempos. Isso aí não é uma coisa rápida, não é uma coisa de uma hora para outra. Porque você pensar, se liberar as drogas acaba com o tráfico, eles vão arrumar outra coisa pra fazer. Se você tem venda de cigarro falsificado, você teria de droga também do mesmo jeito, mesmo que fosse liberado. Você pode comprar um cigarro na padaria e pode comprar um cigarro falsificado. Então, tipo, vai continuar tendo e vai continuar tendo gente comprando e fazendo do jeito errado da mesma forma. Mas o que isso geraria realmente? Tipo, em que ponto isso enfraquece realmente o crime organizado? Até que ponto eles vão ter alternativas para sair disso para outros crimes, por exemplo, igual na época que tava rolando muita explosão de caixa eletrônico e acabou a luz aqui de repente, como vocês podem perceber. Vamos continuar aqui só para terminar o vídeo mesmo, porque eu não sei daqui a quanto tempo ela vai voltar. Mas eu tava falando do quê? Eu tava falando, por exemplo, da época do caixa eletrônico, que tinha muita explosão de caixa eletrônico, os bandidos estavam muito nessa área. Aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a desenvolver sistemas para impedir esse tipo de coisa. Você teve o negócio da tinta para manchar de rosa as notas. Quando eles fizeram, não sei se vocês lembram disso, mas quando eles começaram com esse negócio da tinta rosa nas notas, os bandidos desenvolveram um tipo de solvente para tirar isso da nota, para tirar esse tipo de mancha da nota. Então, tipo assim, o que quer que a gente faça, eles vão dar um jeito. Eu até falo isso também, o bandido ele sempre vai dar um jeito, ele é o amigo invejoso que tem mais dinheiro que você, ele vai dar um jeito. Então eu acho que não só, tipo, se por um acaso fosse legalizar, a polícia já deveria estar preparada para os novos crimes, e aí vem o trabalho de inteligência,
de estar preparado para os novos crimes que eles vão passar a cometer. Que tipo de coisa, para que lado que eles vão? Porque certamente dá, se você tiver gente especializada nisso, gente que entende disso, certamente dá pra você prever esse tipo de coisa. O que eles vão fazer depois disso? Se você tirar isso aqui deles, pra onde eles vão? E eu nem sei se é o caso de legalizar, eu acho que é um problema de saúde pública também, não é uma coisa tão simples. O vício em drogas, só você vê essas cracolândias, essas coisas, é uma coisa complexa, não é um negócio simples. Então eu acho que tratar da forma como muitas vezes o governo trata, principalmente, que é meio tipo assim, é isso, pronto. Tipo, foda-se, é repressão e pronto, tipo, tá mais do que provado também que isso não vai resolver. As pessoas não estão deixando de usar por causa disso. Pelo contrário, tem cada vez mais gente usando. E já tentou isso nos Estados Unidos, já se tentou isso, não deu certo, no Colômbia, essas coisas. Tipo, a gente já sabe que não é por aí, a gente já viu que esse caminho não dá muito certo. Então qual é essa nova alternativa? A gente precisa achar uma nova alternativa. Ficar simplesmente repetindo coisa que se tentou durante 40, 50 anos e que já deu errado, não faz muito sentido. Porque você não tem uma melhora, você tem uma piora nessas coisas e eles continuam fazendo a mesma coisa. Da mesma forma, sobre as armas também, a gente também tem uma discussão aí complexa, também não é um negócio simples, apesar de nesse eu ter uma opinião um pouco mais formada, também é uma discussão complexa, porque é isso, o pessoal usa muito como exemplo os Estados Unidos, e é o lugar onde mais tem, por exemplo, atirador em escola, em lugares abertos e coisas do tipo. Você acha mesmo que no Brasil vai ter menos do que lá se liberar as armas? Eu acho que vai ter mais. Vale a pena esse, que eu não chamo nem de risco, isso que a gente meio que sabe que vai acontecer, o que provavelmente vai acontecer, vale a pena isso pra você ter, pensa, a quantidade de treta que vai ter em trânsito, de coisa dentro de casa, de feminicídio que já rola e que certamente aumentaria com esse tipo de coisa. Vale a pena realmente apostar nisso, nesse caminho, para resolver o problema da segurança? Tipo, será que o caminho não é outro? Será que o caminho não é investir em inteligência, em mais efetivo policial e coisas do tipo? Será que não é esse que deveria ser? O caminho não deveria ser por aí? Educação, redução de desigualdade, porque aí você reduz a quantidade de pessoas interessadas em entrar para esse tipo de coisa. Falei também do presidente, mas desse aí veio nem ao caso, acho que já falei o suficiente dele também, que é um cara que justamente vai contra o diálogo, vai contra tudo isso que eu tô dizendo aqui, de tentar conversar, de tentar conversar, de tentar entender o outro e coisas do tipo. Fake news, que é uma coisa que eu não entendo como é que eu gosto muito do termo que alguém cunhou, que falou chamar fake news de pega bobo, porque a partir do momento que você chama disso, a pessoa que é pega por isso, ela dá uma repensada que realmente, tipo assim, eita, talvez o erro tá em mim e não nisso aqui. Mas é um negócio complexo e eu não sei como não é mais combatido, como não é combatido com mais força, com mais coisa, porque é um negócio absurdo e tipo, tá decidindo eleições muitas vezes. Não tô dizendo que foi exatamente o que decidiu a eleição no Brasil, mas começam a aparecer indícios de que teve uma participação. Começa a aparecer nada, já tem muitos indícios de que teve uma participação considerável. Você tem coisas como a eleição do Trump, que tem estudos de que agências, a tal da Cambridge Analytica, tem um negócio da Netflix inclusive que fala sobre isso, que eles captavam dados das pessoas para mandar determinadas mensagens mentirosas para essas pessoas, porque eles sabiam que a pessoa estava mais suscetível a determinado tipo de coisa. É um negócio tipo, muito preocupante pra tá passando batido, pra galera tá levando tão na boa. Mas se a gente não conversar e não explicar pras pessoas qual que é o problema disso, aí não vai pra frente mesmo não. Deixa eu virar isso pra cá que aí eu vou ficar mais iluminado. Vai mudar o enquadramento, tá gente? Mas fica um pouquinho melhor aqui porque tem luz lá de fora. Isso. E no final, inclusive, do show, quando eu volto com as perguntas, é justamente por conta da importância que eu acho que tem isso de realmente de questionar essas coisas, de se perguntar, de pensar sobre essas coisas, pra realmente, tipo, tentar entender, tipo assim, igual eu falei lá, por que algumas coisas te incomodam tanto? Sabe, tipo, que coisas que ajudariam o outro, sabe? Tipo, a pessoa às vezes quer ser chamada por um nome social e isso te incomoda. Não tem algo errado aí com você, não? Sabe, as pessoas costumam muito falar que tem a pessoa gay tem uma coisa de errado com gay, trans tem uma coisa de errado com o trans. Tipo, será que não tem uma coisa de errado com essas pessoas, na verdade, não? A pessoa que fala que é evangélica, que é religiosa e vai contra tudo que a religião dela fala, que a religião dela prega, sabe? Tipo, já reparou que a bancada evangélica, por exemplo, ela vai contra tudo o que Jesus defendeu? Tudo, absolutamente tudo. Ele basicamente fala, eu falo no texto lá, ele fala, tipo assim, sejam pessoas legais com os outros, sabe? O outro como a si mesmo, coisa do tipo, não vou saber tanta citação quando eu sou religioso, mas tipo, sabe, tipo, tem várias coisas ali que são muito óbvias, estão muito claras e a galera, tipo, ignora isso
eu tenho a sensação que muita gente ignora, eu tenho a sensação que a maioria ali não são nem pessoas ruins, mas eles não conseguem entender realmente o básico, e as pessoas querem dar pra qualquer um, as pessoas não conseguem entender o básico, e aí aparece alguém que é maior, que é mais instruído, que sabe exatamente o que está fazendo e manipula essa galera de um jeito que a pessoa, quando vê, tá defendendo um negócio que é contra a religião dela, sabe? Não faz sentido, simplesmente não faz sentido, gente, não tem condição. Então, como é o título do show, precisamos falar sobre, é o que eu acho que a gente precisa falar, mas realmente conversar de verdade sobre esses assuntos aí, acho que é isso que tá faltando. E uma última coisa que algumas pessoas ficaram se perguntando no show, até vi nos comentários aqui no YouTube, que algumas pessoas entenderam qual era a proposta, era sobre o morador de rua que tava deitado lá o tempo inteiro, o cenário vivo do meu especial, que a ideia era justamente essa, de deixar ali que ia gerar um incômodo no começo nas pessoas que estavam ali, e depois de um tempo elas iam se acostumar e simplesmente não prestar mais atenção nisso, como de fato aconteceu no show. Eu percebi no começo que tinha um incômodo, que tinha gente olhando pra lá, e depois de um tempo a galera passou a tratar como uma coisa que não tava ali, que não fazia mais diferença, que é como acontece na rua, na vida real, vamos dizer assim. Não, claro, não fosse vida real, lá mas tá dentro do teatro, mas é a vida real acontecendo. Mas que é como acontece na rua, que a gente realmente se acostumou tanto com isso, que isso não mexe mais, isso não incomoda mais. A maioria das pessoas passam direto, sem perceber, sem prestar atenção nisso. A gente mal fala sobre esse tipo de coisa, e é mais um dos assuntos que eu acho que a gente precisa falar sobre. Próximos shows meus de comédia stand-up, que dia que nós estamos hoje? Dia 12 de dezembro em Belo Horizonte, no Pátio Savassi, que já está esgotado na verdade, mas dia 15 de dezembro em Contagem, no Meio do Mato Pub, em Contagem, aqui em Minas Gerais também. No dia 20 de dezembro já abriu também a venda pro show no Pátio Savassi também. O próximo, desculpa, estamos testando dia 20 de dezembro, de amanhã está esgotado, amanhã depende do dia que você está vendo. Dia 12 está esgotado, mas no dia 20 tem ingresso, vai estar o link para esses shows todos aqui embaixo também, você pode conferir e garantir o seu. E no dia, que dia que vai dar? 20, 21, 22. Dia 22 de dezembro também tem Desculpa Qualquer Coisa, aí o grupo completo, eu, João Basílio, Bruno Berg e Thiago Carmona, no Ouro Minas, no Hotel Ouro Minas. Então, dia 22 de dezembro tem show completo, o último do ano aí, do Desculpa Qualquer Coisa completo. Aí só o grupo realmente e tal. Não esquece de se inscrever no canal, mandar pros amigos, deixar o like, o seu comentário aí também. Comenta o que você achou, tanto do especial quanto desse vídeo, falando sobre ele aí, que é importante. Eu gosto de verdade de ver esses comentários, de ver essas respostas, mesmo quando a pessoa discorda. Só não seja idiota, por favor, só não seja cuzão, porque aí realmente eu não tenho muita paciência não, e acho que não vale a pena perder meu tempo com pessoas assim. Não deixa também de me seguir lá no Instagram, @Bruno Costoli, que minha agenda tá sempre atualizada lá, eu sempre coloco lá quais são os próximos shows em cada post eu coloco lá a lista de quais são os próximos shows, e tem piadas que eu posto lá que não vem pra cá também, então é bom você acompanhar por lá. Tá rolando também ainda um grupo de WhatsApp que ajuda demais pra você receber meus vídeos. Você pode inclusive receber ele antes dele sair, antes dele ser publicado de verdade, você consegue receber. E é o grupo de WhatsApp pra você receber meu conteúdo, ajudar a espalhar também, mandar pros amigos, que é uma coisa que ajuda demais pra mais gente receber esse conteúdo aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima.